Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando a gravação de mais um podcast da Última Linha. Para você que está chegando aqui agora, o podcast da Última Linha é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo. E a Última Linha é a linha mais importante do DRE, é o lucro de todo empreendedor. Estou aqui mais uma vez com o Vladimir. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Edu. Estamos aqui mais um dia. Com certeza hoje vai ser um papo bem interessante. Estamos aqui com esse cara é um grande amigo meu, conheço ele há muito tempo e eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem legal, Vamos Edu. aprender muito, né? Vamos, Porque eu vamos vejo que já aprender empreende há muitas mais de histórias. 30 anos, então vai Ixi, ensinar muito aqui pra gente, nossa, né? hoje vamos. Eu esqueci de trazer o caderninho aqui, ó, para anotar, né? Mas tá ótimo. Pode fazer as honras. Então eu queria apresentar o Claudinei, mais conhecido como Ney, um grande amigo. Prazer ter você aqui, Ney. Fala um pouquinho de você, conta como que você começou no empreendedorismo, né? É, na verdade, todo início, né? Todo início a gente sempre tem um pezinho no CLT ou trabalhou para alguém, né? E é importante essa história que isso dá um engajamento. Então, agora o espaço é todo seu, Ney. Esteja à Vamos lá. Bom vontade. dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade, tá? De participar aqui. Nunca participei de um podcast, é bem legal, tá? Tá participando com vocês. Então, vamos lá. A trajetória é muito legal, né? Fiz o Senai, né, em Santo André, como tornearia. Fui trabalhar em São Paulo, após o Senai, fiquei 1 ano e meio. Aí saí de lá, mas estava em época de alistamento. Aí não consegui trabalho, fiquei, acho que uns 6 meses, quase 7 meses parado. Aí, para não ficar parado, que a gente não tinha condições financeiras em casa para ter que ficar parado, né? Então, a gente tinha que trabalhar de qualquer forma. Então, eu trabalhei com um senhorzinho, a gente fazia umas coisas de aquário, peças de aquário, ganhava o salário mínimo, então, mas já ajudava um pouquinho em casa. Aí, fiquei lá uns 6 meses, aí fui trabalhar na Cofap, tentei entrar na ferramentaria, mas não conseguia, e tinha uma vaga de ajudante na estamparia. Aí, para não ficar parado, entrei de ajudante na estamparia. Fiquei 7 meses de ajudante. Aí passei para um torno revólver, que ele chama, que é produção. Você tinha que produzir 1.200 peças por dia. Então, fui nessa sequência. Aí, eu jogava bola, tinha todo esse sistema de bola, de jogar, né? E aí, eu jogava para ferramentaria, futebol de salão. E o pessoal sempre falando, pô, a gente vai te puxar para cá, você vai vir para a ferramentaria. Então eu fui aguentando. Aí fiquei 1 ano, pessoal nada, fiquei 1 ano e meio nada. Aí falei assim, olha, cheguei no chefe, ó, Vou sair. pode mandar embora que eu não quero ficar aqui. Não, nós vamos te passar para as prensas, você vai ganhar mais. Eu falei, não quero trabalhar em prensa. Eu fiz um curso de torneio mecânico, quero trabalhar em torneio mecânico. Aí fiquei mais um tempinho, não passaram, aí saí. Aí fiquei uns 2 meses parado, entrei numa empresa em Mauá, que fazia retífica de carro. Aí entrei como torneiro mecânico, meio oficial. Aí fiquei uns 6 meses, passaram para torneiro oficial. Então a história é longa, tá, gente? Aí saí de lá, aí um amigo meu que trabalhava na ferramentaria de sinterizados da Cofap, sabia que eu trabalhava lá na Samacar, aí veio me chamar em casa, Ney, apareceu uma vaga lá na Cofap, na ferramentaria, para você entrar de meio oficial. Mas eu já estava como torneiro oficial, então tinha que rebaixar a carteira. Aí fica a dúvida, né? Mas como a empresa era potencial, né? Nós estamos falando isso há 25 anos atrás. Aí eu falei, não, vamos embora. Aí saí da Samacar, fui para a Cofap. Aí fiquei lá na ferramentaria 7 anos e meio. Só que nesse período, né, eu estava com a minha esposa, a gente estava construindo, e aí a gente ia fazer os móveis. Não, não, minto, não estava construindo. A gente ia morar de aluguel na minha avó. A gente estava pensando em casar e ia fazer os móveis da casa. Aí já tinha um marceneiro que fazia para a família. Só que aquele marceneiro enrolado, ele pegava o dinheiro do Vladimir para fazer o do Ney, pegava o do Ney para fazer o do fulano, enfim, e ele ia nessa sequência. Ele fazia, Mas demorava. mas enrolava pra caramba, né? Conclusão,
comecei a pagar os móveis em janeiro, a gente ia casar em novembro. E em 3 meses eu paguei tudo, né? Não gostava de ficar com parcela. Aí chegou em julho, agosto e nada dele fazer os móveis. Falei, meu, não é possível, né, cara? Daqui a pouco Já eu vou começou. casar, não vou ter nada em casa pra. Não vou ter minha cozinha, não vou ter meu dormitório. Aí eu comecei a ir lá todo dia ajudar o cara a fazer meus móveis. Você foi o cara que ajudou. Então eu fui o cara que ajudou. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, entrava às 5h30 na ferramentaria, saía de casa 4h30, 15 para 5, ia para a fermentaria, trabalhava até 1h30 da tarde, passava em casa, comia alguma coisa, ia para a marcenaria, ficava até às 6 da noite, 7 da noite. E isso foi numa pegada uns 3, 4 meses, até terminar meus móveis. E ele aceitou numa boa. Não, pode vir, vem ajudar. E ele foi Aham. ajudando, dando as Foi te dicas, ensinando, eu te fui ajudando. fazendo, ele foi ajudando e eu fazendo também. E assim, a gente tinha facilidade já com ferramenta, então Sim. assim, pra gente era mais fácil, né, mexer. Medidas, essas coisas. Medidas era tranquilo. E aí fiz os móveis, gostei. Aí montou os móveis, tudo direitinho, casamos, tudo. Aí eu continuei indo lá. Não nessa mesma pegada, mas ia lá, ficava 3, 4 horas. E foi indo. Aí tinha um outro amigo meu, que aí eu estudava no Viscondão. Aí ele falou, pô, Ney, tem uma marcenaria aqui, você não quer vir pra cá? Eu falei, assim, não, vou. Aí você, o servicinho que você pegar, metade fica pra você e metade fica pra mim, né? Pra pagar os custos aqui da marcenaria, tá? Não, fechou. Aí fui pra lá. Aí pega, né? Um serviço da avó, um serviço de um tio, um gabinetezinho de um amigo. E aí foi fazendo. Mas isso trabalhando na COFAP, Em paralelo. no Tava em paralelo. paralelo. Você que passou a ser o marceneiro da família, É, né? eu que comecei essa é a linha da marcenaria. Aí fiquei nessa pegada uns 4 anos. Aí saí da marcenaria desse rapaz que me chama amigo meu. O primo dele era marceneiro, me chamou para trabalhar com ele de sociedade. Aí eu comprei metade das máquinas dele. Aí paguei ele as metades e tal, tranquilo. Aí passou mais uns 4, 5 meses, ele tinha acabado de casar. Pô, Ney, tô precisando de uma grana, você não quer comprar todas as máquinas? Você compro. Comprei as máquinas. Aí ia vencer o aluguel, pô, você vai continuar aqui ou não? Eu falei, não vou. Eu vou sair. Aí fui para minha mãe, fiz um telhado lá, tinha uma garagem grande, uns 70 metros quadrados. Fiz um fechamento lá, tudo direitinho. Tinha um quartinho que minha mãe não usava como escritório. Comprei uma prancheta para fazer os projetos, que antigamente os projetos era tudo na mão, né? É. Não é hoje que não é tudo facilidade, tudo 3D no computador. E aí foi. Aí esse rapaz que vendeu a marcenaria veio trabalhar para mim. Aí eu já não trabalhava. Aí eu terceirizava já o serviço. Então eu ia para a COFAP, trabalhava na COFAP, saía, ia lá para a loja, já fazia os projetinhos, ia fazer as vendas, fazia as compras de materiais. E o cara ficou comigo lá, e contrata mais um, contrata mais um. Isso passou uns 4 anos nessa pegada. Aí a COFAP me mandou embora. Aí a COFAP me mandou embora, já tinha cliente, já tinha falado, então. Até tentei me recolocar no mercado, mas aí, tipo, sei lá, se fosse hoje eu ganharia 10 mil na fermentaria. Aí você ia arrumar um trabalho hoje de torneiro, você ia ganhar 2,5, 3. Não valia a pena. Não valia a pena financeiramente voltar para o mercado. Aí eu falei, vamos tocar que tá dando mais lucro aqui. Aí fui tocando, então a vida foi nessa sequência aí. Entendeu? Foi essa pegada aí. É. A maioria dos empreendedores, né, eles começam a empreender por necessidade, a maioria. E você começou a empreender por oportunidade aí, porque você viu uma oportunidade ali, foi aprendendo uma nova profissão e teve a oportunidade de ir para outra marcenaria, depois você foi para outra, se tornou sócio, depois você se tornou proprietário, e o proprietário que era antes acabou se tornando um colaborador lá, pelo que você vai passando, Sim, né? com certeza. É que assim, na verdade, assim, é aquilo que a gente vinha conversando, né, no particular, né? São várias vertentes, né? Cada um enxerga empreendedorismo de De uma uma forma, forma, né? de Sim. uma Então isso forma. daí é muito difícil, né? Ainda mais pra gente, né? Eu falo por mim e por muitos também que começam a empreender sem estrutura, né? Eu nunca tive um pai, um irmão, um tio,
alguém que te orientasse, olha, procura não fazer isso, procura tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo, isso daí é muito difícil. Então vai muito, às vezes, de você mesmo, né? Como eu nunca tive isso e a gente nunca teve uma vida muito fácil, sempre foi tudo muito contadinho, muito sofrido, então você pensava 2, 3 vezes para gastar R$ 10. É. Então você sempre pensava em guardar do que em gastar, né? Então, assim, essa vida é muito difícil para, acho que para milhões de pessoas, né? São raros os que conseguem se sobressair, ou a pessoa começou do nada e de repente o cara vira dono do SBT, vira. Isso aí é raro, né? É. São para poucos, é 1 em 1 milhão que acontece esses feitos, né? Então, assim, a vida é muito difícil, é muito complicada, você não tem estrutura nenhuma, né, de ensino, de educação, você vem do nada é complicado. Então, para a pessoa quebrar é muito fácil. Embora hoje tem, né, várias vertentes aí que podem te ajudar. Você tem o Sebrae, você tem vários ramos aí que você pode fazer cursinhos rápidos, né, cursinhos básicos, pelo menos para te dar uma base, né, financeira, de você saber conversar com o seu funcionário, você sabe. Porque hoje em dia a coisa mais difícil que tem, acho que para todo mundo que tem um empreendimento, é você conversar com o seu funcionário, com o seu colaborador, né? Para ele vestir a camisa, você valorizar essa pessoa. Às vezes a gente não tem esse olhar. Às vezes você só pensa no seu lucro. É. Mas você não percebe também que aquela pessoa tem as necessidades dela, né? Então é difícil para a gente que não tem estrutura nenhuma, você conseguir lidar com outro ser humano. Qual que é a dor do Vladimir? É. Né? Então, assim, é difícil você entender a dor do próximo. Às vezes você não se coloca na dor do próximo, você quer só ver o seu lucro. E você tem que tentar, né, abranger tudo, né? Para que a sua empresa seja saudável, Com certeza. você chega na sua empresa, tem um clima gostoso, né, de você poder chegar lá trabalhar, você brincar, você sorrir. Na hora que você tiver que realmente falar sério, você falar sério, você dialogar, né? Só que para muitas pessoas também tem essa dificuldade. Às vezes a pessoa não conversa nem em casa. Você vê que assim, né, para empreender, hoje, a maioria das pessoas que empreendem, ela empreende no susto. É aquela coisa assim, eu fui mandado embora, faz algo paralelo. Ela foi mandada embora, e aí ela começa, ela vê que, né, como a gente viu lá, eu vender alguma coisa dá dinheiro. Eu compro por 5, vendo por 10 e eu vou ganhar dinheiro. Na, na teoria, cabe tudo. Dentro do papel, cabe tudo. Mas na Na prática, prática é diferente. E assim, eu vejo Completamente. que assim, inclusive o nosso tema, né, o nome do nosso podcast, Última Linha, o cara não sabe nem o que que é um DRE. Ele não sabe o que valor vai dar na última linha do negócio dele, mas ele está empreendendo. Então, é um absurdo hoje. Isso é difícil. A pessoa quer empreender, aí ela fala: meu, é difícil empreender. É difícil, mas você buscou, Conhecimento para isso? você se informou, você correu atrás, você viu como que funciona, a contabilidade, como que funciona, porque assim, a maior dificuldade do empreendedor é a parte financeira. Não é fazer o móvel, é fazer dar lucro, é reinvestir esse dinheiro, é ter um fundo de reserva, porque passamos por crises. Desde quando você abriu a tua empresa, quantas crises você já passou? Várias. Se você não tem um dinheiro guardado, se você não tem um fundo ali de reserva, um fundo de oportunidade guardado, eu falo que é o fundo de reserva e o fundo de oportunidade. Se o cara não tem, esse cara tá complicado para ele. Porque a hora que tiver uma crise, ele começa a vender tudo que ele tem, queima, que é o que a gente estava comentando, ele Sim. começa a vender, queimar, e aí o que que acontece? Ele não consegue sobreviver no mercado. Mas por quê? Porque ele não buscou conhecimento, né? O que você fez é fantástico. Você, em paralelo, foi criando uma estrutura. Então, quando você saiu daqui, você vê, você foi mandado embora, você já tinha uma empresa. Normalmente, o que que acontece? O cara é mandado embora, o que que ele tem? Não tem nada. Aí o cara fala assim, ó, você ganhava 10 mil como torneiro? Eu pago 2. O que que vai acontecer com o o cara? cara vai. Ele Ele tem que aceita. Ele ir, ele não vai. Tem tem o que que pagar. Ele fazer. vai. Por que que você não aceitou? Né? Porque você falou, não, cara, eu já tenho uma estrutura aqui. Então, por que que, graças a Deus, você conseguiu? Porque você foi
teve essa experiência, você realmente foi cabeça ali, empreendedor mesmo. É. Parabéns aí. Eu vou pegar bom. o meu exemplo mesmo, até para servir como erro aí para as pessoas não cometerem esse mesmo erro, né? Quando eu saí do CLT, eu trabalhei 8 anos na Mil Assistência Médica, trabalhava na área financeira lá. E aí foram me mudando, eu fui sendo promovido e fui mudando de gerência, mudando de chefia. E eu cheguei com uma diretoria lá com um gerente que eu não me dava bem com ele. Fiquei 14 meses brigando com ele, e depois de 14 meses eu falei pra minha esposa, não dá mais, eu vou sair, né? Ele me prometeu mundos e fundos, fui promovido para ir trabalhar com esse gerente, mas na carteira, meu salário, nada Continua a mudou. mesma coisa. Aí depois de 14 meses eu fui no advogado, eu falei, ó, eu tô entrando com o processo contra a empresa, eu não pedi as contas, também não me mandaram embora, eu quero entrar com uma ação e amanhã eu não vou trabalhar mais. Deixei correndo na justiça e saí de lá sem um centavo. Por quê? Porque eu não tinha sido mandado embora, também não pedi as contas, então saí de lá. E minha esposa falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu quero empreender, eu não quero mais trabalhar para ninguém. E aí, o que que eu fazia? Todo domingo eu ficava em pequenas empresas, grandes negócios, procurando uma Só oportunidade. olhando. Aí ficava olhando, ficava olhando. E se a gente não tem, assim, um estudo mesmo, não vai atrás de saber o que que é gerir um negócio, a gente vê lá, essa empresa fatura 50 mil. Você fala, cara, 50 mil no meu bolso, é o que você pensa. Se você não sabe, assim, Sim. que o 50 mil é faturamento, não é o DRE, você fala, meu, 50 mil no Não é o meu lucro, bolso né? não é o lucro. E aí muitas pessoas têm essa ilusão. Assiste o Pequenas Empresas em Negócio, essa empresa fatura por mês 25 mil. Essa outra empresa fatura 50 mil por mês. Você fala, meu, eu vou ficar rico empreendendo. Né? E aí foi o que eu fiz. Eu falei, eu vou empreender. Aí fui fazer um curso de administração de condomínios. Minha mãe pagou o curso, que eu não tinha dinheiro. E depois que eu tava com a grana, eu falei, vou vender meu carro, vou montar uma empresa e mês que vem eu tô rico, né? E depois você vai ver que na realidade não é Não é isso. bem por aí, O né? faturamento não quer dizer nada. Você pode faturar 100 e ter zero no DRE lá de lucro se você não fizer uma boa gestão desse 100 que você faturou, Exatamente. né? E as pessoas têm essa ilusão, assiste aquele pequenas empresas grandes de negócio e fala, eu vou empreender, e o que acontece com isso? 80% das empresas não duram nem os 5 anos, porque tem a falsa ilusão que vai abrir uma empresa, né? Tem amigos meus que falam, vamos sair no fim de semana? Eu falo, meu, não dá, tô sem grana, tal. Não, mas você é empresário. A primeira coisa que eu escuto, você não é empresário, Você tem né? dinheiro. Você tem dinheiro. E tem essa falsa ilusão que a empresário tá ganhando rios de dinheiro. E aí, por propósito, a gente criou esse canal da Última Linha, que é para poder realmente educar aí os empreendedores e explicar que assim, Mostrar esse caminho, né? o DRE é lá embaixo, na última linha. Antes do DRE, você vai ter ali, se você tiver funcionário, você vai ter que pagar colaborador, fazer provisionamento de férias, de 13º. O último é o que vai pro seu bolso, né? Assim, na verdade, assim, acho que tem muitas coisas também que eu vejo que é por Deus, né, cara? Tem coisas que você fala, meu, como é que pode, né? Você tá num lugar, daqui a pouco você tá em outro, daqui a pouco você... E assim, parece que ele vai te abrindo as portas de uma forma, assim, é inexplicável, cara. É, Sabe? Inexplicável. Já teve momentos da gente falar assim, cara, não tem projeto nenhum, acabou esse aqui, não tem. Aí você tá lá com 3, 4 funcionários, fala, putz, e aí, como é que vai ser? Né? Porque às vezes você não tem ainda estrutura, você não tem o financeiro ainda consolidado, né? Você não tem. E aí, cara, do nada aparece 2 projetos que você livra lá 3 meses, 4 meses de trabalho. Então, assim, são várias vertentes que você fala, meu, como é que pode? As coisas também é tudo por Deus também, né? Você tudo. tá. Às vezes você começa um trabalho e às vezes ele pode fluir 100%, como às vezes você começa e também pode desvirtuar para outro caminho, né? Então, assim, é tudo muito complicado na vida, né? E é aquilo que eu falo, quando você não tem estrutura, cara, é difícil, meu. Então, às vezes a gente começa um negócio, até hoje, eu acho que a gente administra bem, mas sem conhecimento. Eu falo por mim, né? Da forma que eu administro a empresa. Mas assim, até hoje deu certo. Mas eu nunca fiz um curso de administração, nunca fiz um curso de gestão, nunca fiz um curso de nada. É um erro meu. Como microempresário, eu acho que é um erro, né? Sim. Só que agora também, eu já estou numa fase que eu já estou mais para o final, mais para encerrar a carreira do que pôr o pé na carreira, Sim. né? Então eu não estou preocupado hoje em ficar né, tá fazendo um podcast para alavancar a empresa. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo aqui é passar um pouquinho a informação do que pode acontecer com o microempresário. Sim. Tem várias vertentes que ele pode quebrar da noite para o dia. Assim como a gente vinha conversando no caminho, assim como eu também já passei por essa situação de você fazer um trabalho
Então a gente tem parcerias com arquitetos, tudo. E hoje eu trabalho diferente. Há 20 anos atrás, a gente tinha um arquiteto em São Paulo, lá em Moema, que a gente fazia um trabalho para ele. A gente fazia os trabalhos, deu um valor X, ele ia pagando, mas eu nunca tinha um controle de quanto que eu ainda tinha para receber. Mas acho que absurdo. Você vai trabalhando, vai fazendo. É lógico que, assim, é diferente eu fazer um trabalho aqui no ABC e eu fazer um trabalho na região de São Paulo. Sim. O contexto financeiro é gigante, a diferença é absurda, cara. Vocês não têm ideia, né? Só uma historinha aí de um trabalho que um arquiteto passou para a gente. Eu fiz uma cotação de um apartamento ali nos Jardins, em São Paulo. A arquiteta me passou o projeto, que foi indicado, conhecia o meu trabalho. Aí eu fiz a proposta para ela, vamos supor, vamos gerar em torno de hoje, vamos supor a proposta, né? Fiz a cotação do apartamento, cozinha, home theater, escritório, quarto do casal, 2 banheiros e lavanderia. Se fosse hoje, estaria aí na faixa de uns 100 mil, 150 mil. Aí passei a proposta para a arquiteta, ela me manda mensagem, Ney, na época era só e-mail, né? Ney, verifica se o orçamento está correto, né? Pô, 150 mil? Eu falei, mas por quê? Você acha que tá... Não, é porque assim, eu acho que tem alguma coisa errada, porque a minha tia, ela foi na Kitchens e só a cozinha dela ficou 180 mil. Então ela tá com medo de fechar com você. Porque tá muito barato. Porque tá muito barato, tá preocupada que você não vai entregar o trabalho. Então, assim, para vocês verem, para você ter uma ideia que às vezes você não tem nem noção de quanto cobrar numa região dessa. Porque é uma região muito cara. Então, hoje, a gente, aí comecei a fazer trabalho com esse arquiteto, então, assim, a nossa rentabilidade era muito grande, né? Uma cozinha que eu ia cobrar aqui do Vladimir, aqui em Mauá, eu ia cobrar uma cozinha dele hoje, uma cozinha de 25 mil, lá eu cobraria 100 e tá num preço normal, tá barato. É. E só, olha, com 25 eu já tenho meu lucro. Você imagina com 100. É o ambiente, né? Tudo é o local que Então você tá. foi um trabalho com esse arquiteto durante uns 10 anos. Então, assim, eu tive uma rentabilidade gigantesca com ele. Só que ficou 100 mil para trás. Hoje, será? Transformando, seria uns 300 mil. Pô, mas quanto que eu não lucrei com ele? Mas, assim, foi um erro do quê? De gestão. Sim. Eu não Controle. quebrei porque eu guardei muito. A gente não era de ficar consumindo, de gastar. Então, essa que é a gestão. Você ganhou muito, mas você guardou muito. Então, se você teve um tombo, aquele tombo nem te afetou em nada. Por quê? Porque você tem de onde tirar. Mas é um erro. Eu acho que todo mundo, como... Desculpa, Eduardo. o Eduardo comentou, do amigo, tinha uma moto, começou a construir um patrimônio e tal. E, de repente, a empresa ficou sem pagar um mês, ele continuou fornecendo, pagou o segundo mês, continuou fornecendo. Quer dizer, é um erro e um medo também de você falar assim, poxa, isso daí está me dando uma renda de 70% da minha empresa. Se eu deixar de fornecer, eu perco. Mas aí, ele ficou fornecendo 3 meses, o cara não pagou, entrou em falência e prejudicou a empresa dele, ele acabou falindo. Será que ele vai conseguir se reerguer? Então, assim, são histórias que é muito difícil, principalmente se você não tem ajudas de pessoas que têm conhecimento, se você busca um Sebrae, se você busca vários cursinhos, de cada curso, de cada estudo que você vê, sempre você vai tirar algo. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, ó. Eu acho que tudo na sua vida, qualquer coisa na sua vida, é um planejamento. Então, quando eu resolvi casar, primeiro, eu escolhi uma pessoa para casar, minha esposa. Você concorda que teve um planejamento para poder casar? Não dá para chegar e falar, vamos casar agora. Vai dar errado se eu fizer isso. Então, quando você. É um planejamento. Então, cara, você tem que ser fiel ao planejamento. Quando você é fiel ao planejamento, qual que é o teu planejamento? Ó, meu planejamento é o seguinte: eu tô aqui, eu quero chegar ali. Então, o que que eu vou fazer para chegar ali? Vai ter um monte de situações no meio do caminho que vai tentar me desviar Querendo te tirar. desse planejamento. Então, eu quero ficar rico.
Você quer ficar rico? Você consegue ficar. Qualquer pessoa consegue ficar rico. Se planejar, consegue. Tem empregada doméstica que ganha lá pouquinho e ela tem um planejamento e ela consegue ir falando, não, aqui eu vou planejar, isso aqui eu vou guardar, isso aqui eu vou investir, eu vou fazer. E quando você vai ver, a pessoa conseguiu ter coisas assim que você fala, cara, o cara que é gerente de um Como? banco Como? não consegue. E você fala, ela conseguiu. Planejamento. Então, quando você planeja, você fez um planejamento. Por que que você não quebrou? Porque realmente você foi fiel ao planejamento. Olha, não, nós vamos tirar um Prolabore X, eu não vou mexer nisso. Por quê? A tendência é assim, eu tô ganhando 10, eu vou viver com 10. Eu começo a ganhar 15, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a viver com 15. Não, continua vivendo com 10 e ganhando 15. Ah, eu comecei a ganhar 20, continua ganhando 20, tá ganhando 20, continua vivendo com 10, um período. Fica um período nessa situação que você vai ver essa diferença aqui que está acontecendo, meu, isso aí vira uma bola de neve lá na frente gigantesca. Mas o que que acontece? Eu ganhei 10, começo a ganhar 15, padrão de 15, aumenta. Ganhei 20, aumenta. Vai aumentando. Normalmente a pessoa começa a ganhar 20 e ela coloca o padrão para 30, né? Que é É, o contrário, é o inverso do que deveria ser. verdade. E o Ney trouxe uma coisa importante aqui, fica a dica aí para você empreendedor, que é a precificação. Então, se você tem um serviço, você tem que saber precificar. Eu falo isso porque, assim como o Ney, Regiões, né? eu tenho condomínio hoje, eu administro condomínio lá na cidade de Tiradentes e eu tenho condomínio lá no Campo Belo. Se eu colocar um orçamento que eu lá na cidade Ah, de Tiradentes pro Campo Belo, eles não vão me contratar, mas não é porque tá caro, porque eles vão falar, meu, com esse valor aqui, eles não vão conseguir atender a gente. O valor tá exatamente. muito fora do que um outro administrador cobra lá no Campo Belo. Então, eu não posso dar o mesmo orçamento da cidade de Tiradentes pro Campo Belo, independente que a mesma quantidade de apartamentos, o empreendimento é mais ou menos igual, isso não importa. A região vai fazer a diferença. A mesma coisa que se eu dar um orçamento do Campo Belo na cidade de Tiradentes, eu não pego nenhum Não condomínio pega. lá, porque eles não vão Exatamente. conseguir pagar, né? Então a precificação é importante dentro do Você empreendedorismo, vê que é o né? exemplo da água, né? Você compra uma garrafinha de água no mercado, R$ 2, R$ 2. Você vai numa lanchonete, R$ 4. Você vai no aeroporto, R$ 15. Então, aonde você está? Então, qual é a dica? Cara, eu quero ganhar muito dinheiro. Tá, então você tem que estar aonde o dinheiro anda? Muito. São Paulo, Moema. Então, imagina se você tivesse montado uma marcenaria em Moema, né? Ou a sua clientela fosse focada só aos clientes de Moema. Então, de repente, teria ganhado muito mais, ou não, é mais difícil a concorrência. Então, tem todo um monte de situação, mas Ah, o dinheiro tá lá. Então, é melhor eu estar em Mauá ou lá? Lá tá a grana. então, essa que é a questão de quando você não tem estrutura e você não tem conhecimento, e entra aquele lado de empreendedorismo mesmo. Tem gente que não adianta, tem gente que não nasceu para empreender, cara. Tem É. gente que nasceu para ser funcionário. Por mais que ele tente, ele não vai conseguir, É. né? E assim, a gente, eu falo que meu irmão tá comigo, né? Numa história também que ele acabou perdendo emprego, acabei trazendo ele para a fábrica, a gente ficou sócio, ele me deu um valor. Mas assim, enfim, o que que acontece? Quando você está nesse foco, é complicado. Porque você estava comentando sobre, Agora? do gancho que eu ia pegar E- para acabei. então, eu falo que De estar em Moema, de né? você estar de Mauá ou em Moema, quando você está num ambiente que o Ah, dinheiro tá. está acontecendo, Peguei aqui. né? Então assim, o que que acontece? Nessa época que a gente atendia os arquitetos, praticamente eu deixei meio que de lado os clientes que eu atendia no ABC. Fiquei focado só nos arquitetos, porque a rentabilidade era Maior. gigante. O Vladimir sabe, a gente tinha um showroom numa esquina, numa avenida. E até o Vlad chegou a comentar, pô, mas por que que você não vai ali para os Jardins, ali em Santo André? Né? Por que que você, pô, você tem uma puta de uma estrutura, né? Tem um trabalho bacana, bem executado. Mas aí entra esse lado, né? Do medo. O medo bloqueia. Cara, eu tô aqui. E entra também um pouquinho do comodismo, né? Então junta tudo, né? Para quem não tem Zona esse de lado conforto. muito de empreendedorismo, exatamente. Então assim, pô, eu tô aqui. Eu tô bem, pago pouco de aluguel, tô tendo um lucro Bom, grande, tô guardando um dinheiro e tô me estruturando lá na frente a poder ficar mais tranquilo. Agora, entra o que o Vladimir falou, pô, e se eu tivesse aberto nos Jardins, que é a região do ABC onde realmente tem o dinheiro também, que você poderia cobrar o que eu cobro em São Paulo e estaria perto também.
Mas aí entra aquele lado, e o medo? Você vai aumentar teu Uma custo. coisa é eu estar ali em Mauá e eu administrando as minhas coisinhas. Outra coisa é eu abrir uma loja nos Jardins ou em São Paulo, que nem o Vlado falou. Mas assim, o que que acontece? A estrutura muda. A região que você pega, você vai pagar 20, 30 mil de aluguel. Você vai ter que ter desenhista, projetista. É outro padrão. É lógico, né? Só que aí, se eu for fazer um orçamento para o Vlad de um apartamento de 200 metros quadrados em São Paulo, em vez de eu cobrar 300, eu vou cobrar 1 milhão. E ele vai fechar, porque está numa região propícia para isso. Só que, e o medo? Tá, e se eu ficar ali durante 1, 2 meses e não fechar, como que eu vou bancar aluguel, funcionário, estrutura? Então, é esse o medo que entrou na minha vida, por isso que eu não fui para cima. Então, achei melhor ficar com o pé no chão, tranquilinho, sossegado. É um erro, não é? O que que deveria ter sido feito? O que que não deveria ter sido feito? Então, assim, são coisas que... E também eu acho que é destino. De repente, se batesse a Era luz você. lá, fosse, ó, vai que vai dar certo. Então, assim, são escolhas que você faz que pode dar certo, pode não dar certo, pode vingar, pode não vingar. Já montamos uma empresa junto, Vlad, eu e o Vlad já montamos uma Sim. empresa juntos. O Vlad falou sobre, né, você dar uma estudada na região, o que que você vai montar, precificar Sim. preço, quantas pessoas passam na região, o que que... Nós fizemos um estudo, nós éramos em 3, fizemos estudo de tudo, pesamos tudo, calculamos tudo. Virou? Não virou. Faz parte. E foi um estudo assim, minuciosamente, tudo 100% calculado. Então, assim, E foi um fracasso? não foi também um Não foi, fracasso, foi um mas aprendizado. foi um aprendizado. Então, assim, o que que você leva disso? Não é porque você fez um projeto e não deu certo que você vai parar. Você pode tentar outras coisas. Outras coisas. Às vezes, aquele momento não era o seu momento de deslanchar. É. Quantas pessoas que começa, quebra, começa e quebra, e na terceira, na quarta, a pessoa deslancha. Isso aí. E vira aí um CEO, vira um. Enfim, a vida te leva para caminhos que você não sabe aonde você vai chegar. Né? Você tem que ter isso dentro de você. Se você tem conhecimento, se você tem estudo, se você tem estrutura, se você tem. Enfim, influencia muita coisa, gente. Empreendedorismo não é para qualquer um também, não. O empreender é praticamente investir também, porque no investimento, conforme mais o risco que você tem no investimento, maior chance você tem de ganhar, mas também aumenta a sua chance de perder. E no empreendedorismo é isso, né? Quando você fosse por jardim, você tinha muita chance também de alavancar, mas também os riscos aumentavam, porque seu aluguel Sim, aumentava, tudo aumentava, seus custos estrutura aumentavam, aumenta então muito. aumenta o risco, né? E aí Sim, aumenta o risco tanto para dar certo quanto o risco de não dar certo também. E empreender é isso, você tem que usar um pouco do seu instinto, do feeling, né? Ontem a gente estava até gravando, eu e minha esposa aqui, um podcast, nós falamos isso. No fim do ano a gente acabou comprando 2 empresas, né? Tiramos dinheiro que a gente não tinha, da onde a gente não tinha, e falou, meu, é o risco que a gente vai correr, vamos comprar ou não vamos? Apareceu a primeira empresa pra gente comprar, e a gente comprou, e depois apareceu a segunda, que era uma oportunidade melhor. Eu falei, putz, se não tivesse investido a grana lá na primeira, a gente comprava essa daqui. Eu falei, meu, vamos recorrer a banco, vamos recorrer e vamos comprar essa segunda, porque faz sentido essa segunda, o negócio tá melhor do que a primeira. E acabamos comprando as duas. Né? Mas se eu tivesse analisado friamente, talvez eu não tivesse comprado a primeira, que deu muito mais trabalho, era uma empresa menor, e deu muito mais trabalho pra gente para colocar a se casinha em organizar. ordem, do que essa segunda, que, tipo, foi uma oportunidade bem melhor, mas eu não sabia que ia aparecer essa segunda oportunidade, Essas né? coisas a gente não prevê, né? Não tem como saber, Acontece assim né? do nada, né? Aí você falou em questão de investimento, né? Investimento é fundamental. Eu lembro que a gente estava numa fase da marcenaria lá, da empresa, e apareceu uma oportunidade de um empreendimento lá em Mauá. Os caras iam fazer um hotel, e eram 105 suítes, né? E passaram para a gente fazer a cotação. E a Italínia também, a Todeschini estava no páreo, e a gente acabou ganhando a concorrência. E assim, foi o start da gente comprar um maquinário top. Que antigamente era tudo na unha, né? Fazia tudo na mão, filetada, acabamento, tudo mais. A gente comprou a seccionadora, comprou filetadeira de borda. Então, assim, um trabalho que a gente ia demorar 1 ano para fazer, a gente fez em 3, 4 meses com o maquinário que a gente comprou. Sim. O investimento que a gente fez. E a gente ainda ganhou 2 flatzinhos, cada um, eu fiquei com um, meu irmão ficou com um, tem uma rentabilidade. Então, metade ficou pelos flat
e metade os caras indenizaram, a gente pagou o maquinário, pagou o funcionário, enfim. Então, assim, são momentos também de você falar, pô, agora dá para comprar, Sim. agora dá para fazer. Que é aquilo que a gente vinha comentando no carro, né? Porque assim, o que que acontece? Que nem o Vlá comentou, pô, você tem um valor lá X, o funcionário, né? Se vê como empresário e fala assim, poxa, nem cobrou 10 mil nessa cozinha, pô, ele comprou 3 chapas só e vai fazer essa cozinha e vai ganhar tudo. Vai ganhar 8 mil livre. Gente, como é que pode isso? Aí você coloca lá ferramenta, maquinário, Tempo. manutenção, aluguel, caminhão, seguro, seguro do prédio, seguro daquilo. Os caras não vê tudo que tem por trás do que você tem que pagar na sua folha. Ele só vê que você está tendo aquele lucro daquele serviço. Né? Ele não vê o contador, ele não vê a CETESB, ele não É vê assim mesmo. todos os que tem por trás, ninguém vê. É lógico, a pessoa que é inadimplente, não tem como. Sim. Né? E é uma coisa que às vezes é muito injusta, né? Você tem, como eu comentei, a gente já está há 32 anos no mercado. Então, assim, vários funcionários que estavam na nossa empresa saiu e montou marcenaria. Só que eles montam e não abrem empresa. Aí o Vladimir já conhece meu funcionário e assim, de repente ele fala, pô, vou fazer uma cotação com o Ney, mas vou fazer uma cotação com ele também, que o cara trabalha bem. Só que aí o que que acontece? Eu cobrei Fica desleal. 100 mil do Vladimir, o cara cobrou 70. E ele tá ganhando mais do que eu ainda, cobrando 70, Sim. porque ele não tem impostos, não tem cargos, não tem nada. E isso que é muito injusto também no mercado. Então, assim, tem que analisar, você vai empreender uma coisa, tem que analisar tudo. Que nem você comentou, qual que são os seus concorrentes? Em que região que você está? Com quem que você está trabalhando? Você tem que verificar todos os seus concorrentes para você pontuar. Pô, mas você quer fazer naquela loja? Aquela loja, eu já contei lá, é assim, 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 o material deles é isso, isso, isso. O móvel superior, ele tem só 32 de profundidade, tirando o fundo e a porta, sobra 28. Você compra um prato bonito, sua esposa vai comprar um prato bonito, quer colocar lá, não consegue, porque não cabe no armário. Mas, no geral, o projeto é tudo igual. Você bater o olho assim, é igual. Superior é igual, inferior é igual. Muda a profundidade, muda estrutura, muda Não foi tudo. algo pensado. Então, ninguém, quando vai comprar uma coisa, a pessoa também acaba pensando só no valor final. Não Ele pode. não pensa o que ele quer para ele, né? O cliente final, né? Se ele quer uma coisa de qualidade, você quer comprar um Fusca ou você quer comprar uma Audi? Os dois vão te levar para o mesmo lugar, mas vai para a Bahia com o Fusca e vai para a Bahia com o Audi para ver como que você chega do outro lado. Então, a questão é essa, gente. O pessoal, é lógico que a pessoa que vai casar, ela já está lá, né? Pagando apartamento, pagando isso, pagando aquilo. O móvel é O o preço. pior que tem, é pesado e a pessoa chega num lugar que ele está sufocado. Agora, para a pessoa que já está mais estruturada e vai comprar um móveis, alguma coisa, pensa um pouquinho mais, né? Pense em comprar uma coisa de qualidade para ter uma durabilidade melhor, né? Uma qualidade melhor, você não ter dor de cabeça. Antes de comprar qualquer coisa, gente, vocês que são compradores, assim como eu também sou um consumidor, pesquisa sobre a empresa, gente. Isso é fundamental. Ninguém faz isso. A pessoa compra lá, fecha o apartamento, paga à vista, quando vai ver, dá 2, 3 meses, a empresa fecha. Porque você não pesquisou, a empresa já está, né, com um monte de processo. Então, assim, é um erro também do consumidor. O consumidor tem que estar ciente onde ele vai comprar, né, para ver se o empreendedor, se ele está sendo correto, se ele está trabalhando certinho, né? Então, isso é fundamental, né? Sim. No nosso trabalho de marcenaria, gente, você tem 33 anos, eu pesquisei sua empresa, você não tem nenhum processo, nenhum protesto, não tem. Pô, mas o que que você faz? Eu sou honesto, eu sou sincero, sou transparente. Você não teve problema? Sim, um monte de problema. Problema é o que não falta, Mas tem que resolver, né? né? É da forma que você lida com o problema com o seu cliente, né? Deu um problema aqui, você foi lá, não, fica tranquilo, aqui a gente vai trocar, vai fazer outra peça. Sempre tem. O erro só acontece quando você trabalha. Se você não trabalha, você não erra. E você vê, né? Pegando esse gancho que você falou, né? Do medo, né?
né? O medo de empreender. Hoje isso faz com que o medo bloqueie as pessoas. Então, uma forma de te bloquear é o medo, né? O medo não te deixa avançar. Mas hoje existe uma ferramenta muito que todo mundo tem acesso a ela, que ela pode te ajudar a quebrar esse medo. Por exemplo, o Ney, ele não conseguia, ele não foi para os Jardins, para aquela região, porque era caro, o aluguel era caro, toda a estrutura era cara. Então pensa assim, só que hoje nós temos a internet. A internet é algo que eu não preciso estar lá na Paulista, eu não preciso estar lá em Moema, eu não preciso estar lá. Lógico, se eu tenho um showroom ali, me ajuda. Mas hoje, se eu tenho um showroom numa região mais afastada, mas eu tenho uma internet, eu tenho um tráfego pago, eu tenho um trabalho ali que está entregando, que está mostrando o meu trabalho, que tem avaliações do pessoal falando, meu, esse pessoal entrega, o pessoal é bacana, tal. Eu vou te falar que às vezes esse cara ganha mais do que um cara que tem um showroom gigantesco, lindo, numa avenida dessa. Então a internet hoje, ela te abre as portas. Então, só que assim, a maioria das pessoas estão gastando tempo com a internet para quê? Para ficar em rede social, para ficar vendo a vida dos outros, para ver o que a pessoa A, B, C, D tá fazendo. Meu, usa o seu tempo, que é vida, para fazer o quê? Para alavancar a sua vida. Não ficar vendo a vida do próximo. Vlad, mas não é legal? Eu não posso ter o meu momento? Claro que tem, pode ter o seu momento de estar ali. O pessoal fala na caixa da bobeira. Não tem problema. Mas o problema é que a pessoa, ela acorda, ela fica nessa caixa da bobeira o dia inteiro. Ela não sai disso. É viciante. Tanto é que o negócio é tão inteligente que se você começar a ver sobre imóveis aqui, o algoritmo já identificou que você está procurando móvel, ele começa a te mandar móvel o tempo todo. Aí você fica naquela falsa ilusão. Nossa, acho que é de Deus, hein, meu? O negócio tá vindo móvel para mim, acho que é para comprar. Não é, o algoritmo. A internet hoje ela tá tão inteligente, o negócio está tão avançado que faz com que já induz você a comprar, a induz você a consumir. Não é importante, né? É. E uma questão que o Ney trouxe também é a questão que ele fala dos concorrentes, né? Porque às vezes a pessoa olha lá, para quem é leigo, vai olhar os dois projetos e falar, é igual, e lá no concorrente tá mais barato. E às vezes ele tá tirando 2 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros, que no dia a dia vai fazer a diferença. Fala, de repente não vai caber o prato lá no armário, porque tirou aquele É o centímetros. preço e o valor. É o preço e o valor. Porque quando a coisa tem valor, é como você fez. Não teve um móvel lá que nos Jardins a cozinha ficou 180 e o apartamento inteiro ficou 100, 150? Então, preço e valor. Você conseguia entregar algo de valor para o pessoal. Só que a maioria que cobrava aquele valor não conseguia entregar. Por quê? A estrutura dos caras ali era muito inchada. Porque você concorda, o cara lá que cobrou 180 na cozinha, ele provavelmente tem o projetista, todos os caras que você falou, Sim, com todo mundo ali, certeza, é o óbvio. aluguel dele é caríssimo, Sim. então ele coloca o Ele preço tem em que cima jogar daquilo. tudo, é lógico, É. isso daí faz Muda. parte, né, da empresa, é a estrutura, né? Tem até a história de uma empresa que tinha uma linha de produção e uma das máquinas no meio da linha de produção parou. Não sei se vocês conhecem essa história. A máquina parou, aí chama o fulano da manutenção. Aí fulano veio lá, mexeu na máquina, mexeu. Chama o ciclano da Ah, isso aí, manutenção. Mexeu na máquina, mexeu. Aí chamou nada. Vai ter que chamar alguém externo para poder vir essa máquina, porque a produção tá toda parada. A empresa tá deixando de faturar não sei quanto. Aí o cara veio lá, olhou a máquina, já identificou o que que era, pegou o parafuso, apertou o parafuso lá, aí o cara falou, quanto ficou? Ele falou, $1.000. Ele pegou aqui. Cara, pô, mas você vai ter que fazer na nota, $1.000. O que que você fez aí? Eu vi o seu trabalho, você apertou um parafuso. Ele falou, tá bom, eu faço a nota. Ele colocou na nota lá. Parafuso, $1. Saber qual parafuso apertar, $999. Só tá aqui a Isso aí. nota. Isso E é você saber o É que o que você tá conhecimento, entregando, é o né? conhecimento. Isso daí não tem preço, né? Não tem, o conhecimento Isso não aí tem não tem preço, preço. né? É aquilo que eu comento, né? Que a gente está falando em relação à nossa empresa aqui. É isso daí mesmo, cara. Você tem lá um projeto que os dois são iguais, aí a corrediça é inferior, a dobradiça é inferior, a estrutura de montagem é inferior. Só que assim, quem sabe disso? Então, mas É a o pessoa cliente não sabe. O cliente não Quem que sabe. sabe disso? Eu sei disso. Então você tem que se informar ele. E por isso que eu informo. Isso. Por Porque isso quando que eu você oriento. informa, você fala, olha, Olha, você quer você quer com comprar. qualidade ou Então, sem aí qualidade? assim, a gente sempre julga da seguinte forma, pessoal. Você quer comparar a minha empresa? Compara com Todeschini e Delano. Fora disso, aí você cai para a segunda linha.
Aí você tem Italínia, você tem Criari, você tem Anil, e daí para baixo você vai descendo. Você pode comprar o mesmo projeto que você comprar com a Todeschini, você pode comprar nas Casas Bahia. Sim. Então, isso daí, gente, é relativo. Você pode gastar o que você quiser, né? A água, Então, assim, o exemplo da água, eu acho exatamente, sensacional, é porque, fantástico. cara, é água do mesmo. Ó, só para você ter uma ideia, você quer uma visão dessa? Cara, água você toma de graça na torneira. Pensa assim, você pode abrir a torneira e você tem. Hoje, o pessoal não gosta de tomar água, mas eu tomei água da torneira muitos Quase a anos. vida inteira e não É. tá Não aí, tinha né? água filtrada. Então, hoje precisa ter o filtro. Tá bom, mas eu posso tomar uma água da torneira? Posso. Aí o cara teve a brilhante ideia e falou: cara, se eu colocar essa água dentro de uma garrafinha, numa casca bonita, eu começo a cobrar. Quem não garante, eu não estou falando que essas pessoas façam, mas deve ter pessoas que fazem. Ainda mais brasileiro que gosta de dar um nó. Pega aquele galão de água, pega na torneira, enche de água, invasa ele, fecha e vende. Com E você certeza. tá achando que tá comprando Uma água água da boa. mina, da não sei da onde. Entendeu? Então, o cara teve a ideia. Eu vi um cara que, o que que ele fez? Ele pegou a garrafinha de água em eventos esportivos e ele coloca a sua marca, ele Seu etiqueta lá, logo. coloca o seu logo. E aí, ele dá a água de graça para as pessoas. Quem paga são as empresas que vão vender, que vão divulgar, né, a marca dele ali. Então o cara chega lá, ele vai lá no, né, nós fizemos uma corrida lá vai ter a água à vontade com a marca da tua empresa, da Última Linha, da marcenaria. Quem pagou por aquilo? Eu peguei de graça. Mas quem pagou? Você pagou, eu paguei. Pra estar ali. Então, é umas ideias que você olha assim, sabe? A rede social, eu falo que a rede social é importante, quem está começando agora, ter duas redes sociais. Uma que você usa ela só para profissional, para empreender. Eu vou seguir só pessoas que vão me dar insights, Ideias. ideias, coisas. E eu tenho a minha rede social, que é aquela minha rede social, aquela lá que é onde eu vou postar minhas coisas, eu vou falar com minha Família. família, amigos, aquela coisa toda. Porque tem coisa ali que não é tão relevante, é coisa Sim. mais um passatempo. Mas você tem aquela rede social que é voltada para o teu E negócio. ficar mais logado nessa, né? E E essa ficar daí, mais logado nessa. isso. Tipo, full time Que nessa e foi de o que vez você em quando fez. você acessar outra, Quando você né? quis empreender, você ficou logado aonde? Em pequenas empresas, grandes Pequenas empresas, negócios. grandes Se negócios. tivesse a internet do jeito que está hoje, você estaria na Na internet ali, internet, sim. focado, Exatamente né? isso. É, todo domingo eu tava lá. Até o dia que eu olhei lá, aí corretor tá ganhando não sei quanto, faturando. O corretor começou e tá faturando, aí você já olha aquilo, faturamento. Nem pensa que o cara teve custo o mês inteiro, não tem nenhum vínculo, né, corretor. Então ele tem todos os custos por conta dele, tem custo com combustível, tem tudo, mas a gente olha lá, faturamento. Eu falei, meu, é isso que eu vou Sim. fazer. Aí fiz o curso de corretor, depois fiz o curso de administração de condomínio e por aí foi, né? E aí abri o escritório. Então, para você ver como as coisas fluem, né? Mas assim, até você conseguir o primeiro empreendimento, o primeiro, deve ter sido uma luta tremenda, né? Foi, já contei aqui no Então, podcast assim, também. são coisas que ninguém acha que, né? Você montou um negócio e vai sair ganhando dinheiro. Gente, não é assim. E assim, Né? Às vezes Ney, você tem um processo, né? Demora um pouquinho, você tem que entender todo o processo. Não é fácil se assim, você não. pega a palavra empreendedor, as pessoas empreende como? Eu vi o Ney fazendo móvel, eu falo, cara, você fez um móvel pra mim, me cobrou 30 mil. Eu falo, cara, eu vou fazer esse negócio, porque 30 pau de chapa. Eu pesquiso, quanto que custa a chapa? Pô, ela custa, ele vai gastar 5 mil com material. Cara, o cara colocou 25 Mão mil. de O obra. cara pensa nisso. Mas é isso aí. Só que a palavra empreendedor é o quê? Empreender na dor. Empreendedor. Quando eu empreendo na dor. Quando eu empreendo na dor, eu realmente pego uma dor que a pessoa tem. Esse é o tipo de empreendedor que realmente vai dar certo. Porque o cara vê a dor, ele fala, cara, pra mim é complicado. Você quer ver uma dor pra mim? Eu tenho uma petzinha, uma cachorrinha, e pra mim, qual que é a minha dor com aquele cachorrinho? Eu tenho que levar ele no pet, ficar esperando, porque às vezes é longe, tem que ficar lá esperando, ou leva, volta, daqui a... Pensa assim, eu percebi essa dor e falo, cara, se eu montar um pet móvel, vem aqui um carro, estaciona na frente da minha casa, faz lá, dá o banhozinho nele, tchau, eu não preciso sair. Eu solucionei, cara, seria bom para minha dor. Então, o cara que pensa, começa, quando você for empreender, começa a ver assim,
Quais são as dores? Quais são as minhas dores? Começa por você. Quais são as minhas dores? Essa. Lista? Essa. Ah, tá. E quais são as dores do Eduardo? Pode perguntar, Eduardo, quais são suas dores? Faz uma entrevista com seus amigos. Dali vai sair uma grande ideia. Eu morava lá na periferia de São Paulo e cortava o cabelo lá, né? E o salão onde eu cortava era abarrofado de gente cortando lá. Eu ia lá, às vezes eu perdia o dia, ficava lá, aí um cortava, outro cortava, outro cortava, perdia o dia. Aí eu mudei para Santo André. Nos primeiros meses eu continuei indo para Indo lá, lá. porque você acaba criando uma Acostumando. fidelidade. Aí teve um mês que eu tava apertado de serviço, muito tempo sem tempo. Eu falei, vou ter que cortar aqui. Aí desci lá perto do escritório, tem um cabeleireiro. Aí cheguei lá, falei, eu queria cortar tal. Aí ele falou, você agendou? Eu falei, não, aqui é só agendamento. E eu voltei pro escritório e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, só agendamento, mas lá eu perco o dia. Aí eu voltei lá no salão. Eu falei, como eu faço pra agendar? Ah, faz assim, assim. Aí fui lá cortar, agendei um certo horário, que só tinha horário pra mais tarde. Fui lá e cortei. Fiquei lá no salão meia hora e voltei. Aí ia ficar E aquilo, eu fiquei quanto tempo eu pensando, falei, meu, quanto é que perdia? eu perdia lá no outro salão? Eu falei, não vou voltar mais pro salão onde eu cortava antes. Acabou. Falei, por que que o cara lá também não agenda? O salão é abarrofado de gente, agenda, você vai solucionar um problema. Aí eu comecei a cortar só ali, porque pra mim, o tempo que eu ganhei ali de cortar, eu tinha o tempo de deslocamento, que eu ia ter que ir pra São Paulo, e ainda tinha o tempo, porque ali agenda, você vai lá no horário agendado, cortou, não tem fila, não tem ninguém aguardando, e uma Então, ideia. então você vê que isso daí é fundamental no empreendedorismo, né? É tipo organização, o tempo. Então, assim, gente, faz a planilha. O que que você consome na sua empresa? Que se fala, pô, isso daqui eu uso direto. Você não pode deixar faltar, né? Eu uso dobradiça. Eu não vou comprar 10 dobradiças para fazer um serviço. Eu vou comprar 2, 3 caixas. Tiver uma caixa, já vou compro mais 4 caixas. Então, assim, você ganha tempo com isso. Você não fica esperando, pô, entrou do Vlá, comprei 10 dobradiças. Entrou do ano, vou comprar mais 15 dobradiças. Fui 2 vezes na casa de ferragem. Pô, olha o tempo que eu perdi. Sim. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, tudo é custo-benefício. Organização das pastas e tudo mais, você ter tudo organizado, tudo catalogado, tudo. Gente, você não Facilita. perde tempo com nada, você vai ficar lá meia hora procurando um produto. Sendo que se ele estiver na caixinha certa, você vai lá na caixinha certa. Facilitar. Você não perdeu 30 minutos. É. Isso Não daí perdeu um minuto. é o custo da sua empresa. É. Isso gera custo. Né? Seu funcionário perdeu meia hora aqui, o outro perdeu mais meia hora. Chegou no final do mês, lá você perdeu 3, 4 dias de trabalho. E você pagou por aquilo. Então, isso é fundamental para qualquer empresa. Organização total. Isso é fundamental. E a gente tá, você já viu ali, né? Faz parte. Estamos chegando aqui na reta final do nosso podcast. Muito legal aqui compartilhar Sim. com o Ney aqui, né? Muitos Você empreendedor aí insights. teve vários insights aí, né? E nossos vídeos são sempre insights como esse. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, vou aproveitar que eu pedi para você curtir, compartilhar, divulgar aí com os amigos, faz os comentários, assiste nossos vídeos anteriores, se inscreve no canal e pedir pro Ney deixar uma mensagem final, né? Deixa uma mensagem e algum contato seu, né? Se o pessoal quiser entrar em contato com você para saber mais do seu serviço. Como que Gente, eu encontra? agradeço demais a oportunidade, tá? Foi show de bola participar. Passar um pouquinho da nossa experiência, que não é muita, né? Mas assim, pode agregar em algum instante, pode agregar alguma coisinha dentro da sua empresa. Mesmo for a mínima coisa que entrar na cabeça de vocês, já faz parte do ensino, né? Sim. Todo mundo tem para aprender e para ensinar. Ninguém sabe tudo, Isso aí. né? E assim, eu vou deixar só o meu celular, porque não gosto muito de mídias, tudo, né? Acho que já passei dessa fase. Então, vou deixar meu contato, é o 98955-6973. A empresa é Gran Mobile, tá? A gente está na região do ABC. E precisando de alguma coisa, é só entrar em contato. A gente vai atender sempre da melhor forma possível, independente da região, tá? E é isso daí, gente. Agradeço demais a participação, tá? A gente que Obrigado. agradece aí, foi enriquecedor aí Que bom. para nossa audiência, né? Aproveitar e pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, @ultimalinhaoficial. Segue o meu pessoal também, @soueduardonascimento e o do E Vladimir. a minha rede social é @Vladimir com 2 R's no final, V na frente. Obrigado, Até mais. pessoal. Tchau, tchau.